Seja bem-vinda você que está assistindo a gravação dessa aula, seja bem-vindo a você que está entrando aqui ao vivo para assistir mais uma aula. Quem tiver dúvidas já vai colocando suas dúvidas aqui no comentário, que hoje eu vou cuidar direitinho aqui para responder todas as dúvidas possíveis. Meu nome é Thiago, bom dia. Meu nome é Thiago, eu sou profissional de educação física, trabalho com desenvolvimento motor infantil, ajudo mães de bebês típicos a identificar e recuperar o atraso motor em um mês. Sempre gosto de explicar por que bebês típicos, Thiago. Eu sempre gosto de explicar. Bebês atípicos podem usufruir das coisas que eu falo aqui? Claro que podem. Mas é sempre importante ter o acompanhamento com fisioterapeuta, com neuropediatra, semanalmente ali com fisioterapeuta para conseguir chegar nesses marcos motores, nesses movimentos que ele está tentando chegar, que esse bebê está tentando chegar. Não pode anular essa estimulação precoce ali com o fisioterapeuta semanalmente, pediátrico. Mas vários atrasos acontecem por questões de fatores ambientais, né? Coisas que a gente faz e não percebe, coisas que... atitudes nossas, que eu já falei aqui várias vezes, que a gente acaba não percebendo e não propiciando um ambiente favorável para o desenvolvimento do bebê. E aí muitos bebês típicos acabam atrasando só por causa dessas questões de fatores ambientais aí. Então, como eu não sou fisioterapeuta, eu sou profissional de educação física, eu acabo atuando aqui nesse perfil, nessa área e nessa linha do atraso de fatores oriundos de fatores ambientais. Então, hoje eu escolhi falar aqui sobre 3 movimentos que são transitórios entre o controle da cabeça, que é o primeiro marco motor, que a gente vê ali, que é o controle da cabeça, o pescoço ficando mais firmezinho, e o sentar, que vai acontecer lá entre 6 e 8 meses de idade, em média, mais ou menos. Então, o que acontece nesse meio do caminho? Como um movimento, ele é preparatório para o próximo, né? Para eu desenvolver o sentar, eu preciso de alguns pré-requisitos. O primeiro pré-requisito é o bebê saber controlar o pescoço, ele está com o pescoço firmezinho, para depois a gente passar para o próximo. Só que entre o controle da cabeça e sentar, a gente tem 3 movimentos de transição, que é a esfinge, o pivoteio e o rolar. E alguns desses 3 aqui, muitas vezes, são até esquecidos. Às vezes eu encontro mães ali que falam comigo assim, o que é esfinge, Thiago? O que é o pivoteio? Então, eles são super importantes e às vezes acabam sendo esquecidos. Porque o que a gente vê seguido é o bebê chegando na fase do sentar, porque vai começar a introdução alimentar lá com 6 meses, e sendo colocado sentado, sem ter a força na musculatura para ficar naquela posição com autonomia. Então é super importante o bebê ter essa força intrínseca nele, intrínseca que vem lá de dentro dele, da consciência corporal dele, do sistema nervoso central dele, da musculatura dele, o entendimento dele em ficar naquela posição, em ter força para ficar naquela posição. Que é diferente da gente colocar o bebê sentado, sovar ele de almofadas nas laterais e deixar ele preso ali que nem um pilar. Ele também gosta de, nessa posição, brincar, de ter autonomia, de esticar o braço para buscar um brinquedo que está próximo, de tentar ensaiar alguns movimentos de transição de barriga para baixo para o sentar ou de barriga para cima. Então, o bebê gosta disso. E se ele é colocado que nem um pilar ali entre almofadas, ele acaba não atrasando o seu desenvolvimento ali, atrasando o sentar. Então hoje basicamente a gente vai falar de esfinge, pivoteio e rolar, que são esses movimentos transitórios antes do sentar. E por que eles são importantes? Como é que a gente administra isso ali na rotina com o bebê? Primeira coisa,
Importância de deixar o bebê no chão. Já falei isso aqui várias vezes, vou sempre repetir. No chão de barriga para baixo. Tá? Muitos casos acontecem ainda. Olha os fatores ambientais que eu falei lá no início, das coisas que a gente não percebe. Bebês que ficam pouco tempo no chão, poucas oportunidades no chão para explorar seus movimentos. E aí o que acontece? Esse primeiro semestre do bebê, desde que nasce até os 6 meses, com muito colo, muito carrinho, muita cadeirinha de descanso, muito bebê conforto. Olha o que são esses nomes desses equipamentos. Cadeira de descanso, bebê conforto. É tudo para ficar ali paradinho. Só que a gente quer... O cérebro do bebê está sedento por informações novas para aprender a gerar movimentos novos. E ele não vai conseguir isso dentro de uma cadeirinha de descanso, dentro de um bebê conforto. Claro que são itens legais para a gente deixar o bebê ali. Não estou dizendo que não usem cadeirinha de descanso, não usem bebê conforto. Não é isso. São itens que a gente coloca o bebê ali um pouquinho, a gente faz alguma coisa e depois, em outras oportunidades, a gente coloca no chão, no tapetinho de EVA. Daqui a pouco ele cansou, está reclamando? Tudo bem, vamos para a cadeirinha de descanso, vamos para o bebê conforto, vamos para o carrinho. E tá tudo bem. O que é diferente de passar a maior parte do tempo nesses utensílios aí, nesses acessórios, nesses equipamentos. Passar a maior parte do tempo nesses equipamentos são menos oportunidades de explorar seus movimentos e trazer para o cérebro, trazer para o sistema nervoso central do bebê essa consciência de o que ele pode, o que ele não pode fazer, o que ele não consegue fazer ainda e que ele vai tentar alcançar. Esse ímpeto de alcançar um movimento novo, que ele sempre vai do simples para o complexo. Então, deixando o bebê de barriga para baixo em várias oportunidades no dia, não precisa ter essa coisa de cronômetro, que também eu vejo. Eu vi na internet que tem que ficar pelo menos com a idade do meu bebê 5 minutos, e aí cronometra 5 minutos lá de barriga para baixo. Não, é o tempo que o bebê aceitar. A gente vai ali levando distrações e tudo mais e vai vendo o tempo que o bebê aceitar. Não está aceitando mais, está reclamando, alguma coisa está incomodando, tira da posição, dá o conforto, dá o carinho, dá o colinho e depois a gente retorna ali para fazer as atividades na posição. Então, vejo muito casos assim de pessoas de outra geração, principalmente avós, colocando culpa nos pais, nas mães. Não faz isso pro seu bebê, mesmo o pai e a mãe fazendo a coisa correta, que é deixar de barriga para baixo, que é deixar no tummy time. Não faz isso que pode machucar ele. Isso são coisas antigas, né? De outra geração, a ciência já estudou uma série de coisas novas aí, a gente tem que aproveitar essa evolução. Então, quando o bebê fica de barriga para baixo, tem as oportunidades ali, ele começa no tummy time, que ele não tem muito controle de pescoço, ele começa de ladinho, com o rosto virado de lado, e aos poucos ele vai sendo incentivado a olhar para frente. Então, quando a gente traz um brinquedo que faz barulho e colorido, ou a sua voz mesmo, vai chamando a atenção para frente, para ele ir erguendo esse pescoço e olhando para você. Mas, enfim, não é nisso que a gente vai entrar. Controlou a cabeça, isso é controle de cabeça. Depois do controle de cabeça, que é o que a gente vai entrar hoje, esfinge. O que é a esfinge? Quando esse bebê tem um controle melhor da cabeça, o que ele quer? Ele quer olhar mais coisas ao seu redor. E aí ele percebe que quando ele coloca as mãos no chão e empurra ela, ele eleva a parte superior do tronco e ele enxerga muito mais coisas no ambiente. E aí isso é a esfinge. A esfinge é colocar as mãos no chão, de barriga para baixo, estender os cotovelos e olhar muito mais coisas no ambiente. Agora, esse bebê que antes tinha uma visão menor das coisas, não enxergava tão longe, agora ele já está conseguindo enxergar um pouco mais longe. Ele já enxerga mais coisas. E isso são mais atrativos para explorar o ambiente. E aí, o que vem ligado à esfinge? O pivoteio. Porque o pivoteio é o quê? É dessa posição de esfinge, o bebê girar que nem um ponteiro de relógio para a direita, procurar um brinquedinho que está ali na direita, girar o ponteiro de relógio para a esquerda,
procurar um brinquedinho que está ali na esquerda, esse é o pivoteio. É esse ponteiro de relógio que vai da direita para a esquerda, na posição de barriga para baixo, numa posição praticamente de esfinge, ou se não, de esfinge completa. E o que isso vai fazendo com o bebê? Vai fazendo a musculatura das costas dele, que ele vai usar depois, lá na hora de sentar com autonomia, ficar fortalecida, ficar esperta. Não é uma musculatura que fica ali dormindo, no bebê conforto, na cadeirinha de descanso. É uma musculatura que está esperta. Ele tem a intenção de ir para a direita para buscar um brinquedo que está na direita dele, ele vai. Ele tem a intenção de ir para a esquerda, ele vai. Ele tem a intenção de olhar um pouco mais longe, ele estica e olha um pouco mais longe. Essas autonomias ali, pequenas autonomias, vão fortalecendo a musculatura do bebê, que vai levar ele ao rolar. Né? Então, ele estando lá, inclusive de barriga para baixo ali, ele vai virar o corpo e terminar de barriga para cima. Desvirar é mais difícil. Desvirar é uma coisa que vem um pouco depois. Né? Vir de barriga para cima para barriga para baixo exige um contramovimento aí diferente, que ele é um pouco mais complexo e vem depois. Mas de barriga para baixo virar para barriga para cima já é um movimento que tende a acontecer antes do sentar. E que vai ajudar só essa torção do tronco ali no rolar de um lado para o outro, para buscar. Ele começa a buscar brinquedos rolando, porque é o formato que ele encontrou para se deslocar e chegar um pouquinho mais longe. Então, o rolar, mais ainda, olha, se essa musculatura das costas, do abdômen, dos glúteos, já estava sendo estimulada na esfinge, a musculatura lateral do tronco já estava sendo estimulada no pivoteio, agora com o rolar, ela é completaça. Ela vem por tudo ali. É uma dinâmica de movimento muito mais complexo e muito melhor para o programa motor do bebê. E aí lá no programa motor do bebê, que fica na base do cérebro, o que acontece? É mais uma informação que fica gravada ali. Ó, quando tem esse obstáculo, eu consigo fazer esse movimento. Guarda essa informação lá no programa motor. Mas se tem um obstáculo um pouco maior, eu consigo também passar fazendo esse outro movimento. Guarda essa informação no programa motor. Fica tudo gravado lá. E aí, quando o bebê for sentar, depois, ele vai lá no programa motor olhar o que ele tem de opções de movimentos ali que ele gravou. Ah, eu tenho esse. Se eu combinar esses três aqui, eu consigo sentar de uma forma bacana ali. Então, ele vai sentar com uma melhor autonomia. Agora, quando ele vai lá no programa motor e ele volta lá, o que eu tenho de movimentos aqui que eu aprendi nesse primeiro semestre? Ah, eu não tenho muito esse, tenho esse aqui nota 2, esse aqui eu fiz poucas vezes, tive poucas oportunidades, então eu nem aprendi direito. E aí, quando ele vai ali para o sentar, ele tem mais dificuldades para conseguir sentar, porque não está lá, não está disponível, não está no leque de opções dele. E aí os atrasos começam a acontecer, olha o que eu falei aqui antes no início, né? Por fatores ambientais. Que nem eu sempre falo, os atrasos podem acontecer por 3 fatores, basicamente. A biologia do bebê, e aí aqui a gente divide se é atípico ou típico. Então, o bebê nasceu com uma síndrome genética, com uma disfunção neurológica, ou desenvolveu, né, por algum caso, por exemplo, paralisia infantil, lá não tomou a vacina, alguma coisa nesse sentido, ou teve por outras questões, desenvolveu depois. Fatores biológicos é o primeiro. Agora, tirando os fatores biológicos, a gente tem outros 2. O ambiente, se o ambiente está propício para o desenvolvimento, e aqui eu dei o exemplo de acabar deixando o bebê muito mais em colo, cadeirinhas de descanso, bebês confortos, isso aí é não permitir o ambiente bacana. E o terceiro, que é o cuidador. Quem está cuidando desse bebê? Qual é a consciência que esse cuidador tem sobre o desenvolvimento, sobre as fases que o bebê está passando? Às vezes o cuidador é a mãe, às vezes o cuidador é o pai, às vezes o cuidador é o avô, a avó, às vezes o cuidador é a babá. Dependendo do caso. E aí, qual é a consciência que essa pessoa tem sobre o desenvolvimento motor, sobre cada fase do desenvolvimento motor?
As maiores perguntas que chegam para mim é tudo de não saber qual é a fase de cada coisa, o que esperar de cada mês. Por isso que a gente tem aqui tem as instruções aqui, a gente tem a lista de espera lá para o nosso evento que a gente faz a cada bimestre, para a gente tirar totais essas dúvidas sobre os marcos motores, sobre as informações ali que tem que passar para o cuidador não interferir negativamente, porque às vezes o ambiente é todo nota 10, tá tudo propício, o bebê ele tá na fase de engatinhar, tá tudo legal para o bebê engatinhar, só que o cuidador acaba não oportunizando que esse bebê, nesse espaço bacana que está montado ali para ele, faça os seus movimentos, treine os seus movimentos e assim consiga engatinhar. Então, basicamente a gente conversa aqui sobre esses dois fatores que acabam atrasando. E aí, voltando para o nosso tema de hoje, que é esfinge, pivoteio e rolar, o bebê, quando ele passa esse primeiro semestre tendo oportunidades e muitas oportunidades de fazer esses movimentos no chão, essas transições, o bebê não precisa nem ser, ele não é colocado sentado. De barriga para baixo, ele empurra as mãos no chão e coloca a bundinha e senta. Não vai almofada nas laterais, não vai nada disso. Ele se empurra para o chão, dobra a perninha e senta. Quando ele tem oportunidade de fazer essas questões aí, todas essas questões, bastante vezes, né? Em média. Claro que você pode me dizer assim, mas eu fiz tudo isso e meu bebê demorou para sentar. Pode acontecer, é uma gama de possibilidades imensas para as coisas darem certo. Muito grandes. Mas na média, o que a gente vê na média, tem os bebês fora da curva lá em cima, fora da curva lá embaixo. Mas na média o que a gente vê, quem tem oportunidades bastante nesse período, vai lá e senta com autonomia, sem ser colocado sentado na posição. Porque o que a gente vê no normal, o que a gente vê é o bebê sendo colocado sentado antes do tempo, também por falta de conhecimento dos marcos motores, o meu bebê tem 5 meses e ainda não senta, estou preocupada, Thiago. Pô, isso aí é uma preocupação que eu fico vendo, é uma questão de não conhecer os marcos motores. 5 meses está muito cedo. É fora da curva. Então, vamos relaxar e vamos entender ali que o sentar acontece em média 6 e 8 meses. Né? Então, e a gente tem que olhar para trás. O meu bebê não está sentando. Vamos revisar cada marco motor que vem antes. Como é que está essa esfinge? Como é que está esse pivoteio? Como é que está esse rolar? Como é que está esse controle da cabeça? Não está muito legal? Então vamos dar um passo atrás para depois dar 2 para frente. Vamos voltar e estimular no chão. Não é pegar e já colocar sentado com as almofadas porque chegou a hora de sentar. Vamos dar um passinho para trás. Vamos ver quais são os pré-requisitos para o sentar. Os pré-requisitos para o sentar é o título de hoje. Esfinge, pivoteio e rolar. Então, como é que eu vou dar oportunidades? Como é que eu vou estimular o meu bebê no chão para ele ganhar força nesses movimentos? Para depois a gente ver essa questão de sentar. Mas já está com 6 meses, 7 meses e aí agora que eu estou vendo isso aí, tudo bem? A média de sentar do bebê vai entre 6 e 8, a gente tem margem para trabalhar aí. O limite inferior e o limite superior a gente está dentro, por exemplo, nesse exemplo hipotético aqui. Então, a gente pega e faz essa questão, que nem assim, meu bebê está perto dos 8 meses e ainda não sentou, o que eu acabo fazendo? Vendo antes. Vou lá e vou revisar tudo, porque uma coisa é pré-requisita da outra. E aí eu sei que essa fase do sentar ela é bem importante por causa de todas as fases são importantes, mas essa entra na situação da introdução alimentar. Né? Então, se quer começar a introdução alimentar e às vezes o bebê não consegue sentar direito, fica caindo na cadeira lá, então no cadeirão. Então a gente
é importante nesse primeiro semestre ir se trabalhando essas questões ali para o bebê chegar lá com autonomia. E aí o que a gente vê é o bebê sendo colocado sentado antes do tempo, ou quando o bebê vai entrar na posição de sentar, lá vai entrar no marco motor de sentar, na janela de oportunidade de sentar, o ambiente não está bacana para o bebê. Que nem eu já dei de exemplo aqui algumas vezes, fui fazer uma consultoria, o bebê estava demorando para sentar, já estava perto de 8 meses, e quando eu entro na videochamada, eu olho lá, tá lá o bebê. Olha só como é que ele fica, ó, em cima do sofá, me mostrando o bebê em cima do sofá. Olha só como é que ele não está conseguindo sentar, ele tomba para os lados, ó, Thiago. Mas esse ambiente está propício para o bebê aprender a sentar? Não está propício. O sofá é mole, não é ali? Claro, eu entendo também que tem a questão dos medos. Isso a gente explora também no nosso perfil aqui. O medo de tombar e se machucar acaba fazendo essas atitudes equivocadas acontecerem. Do bebê estar lá me mostrando o bebê sentado no sofá e mostrando que ele ainda não senta. Ele é mole. O bebê precisa de uma superfície estável, firme, estável, plana, para explorar esses movimentos, para explorar um sentar, para organizar a postura desse corpo sentadinho ali no chão, se ele vai muito para frente, se ele vai muito para trás. É preciso desse chão firme. Claro que não precisa ser o chão da altura do bebê, não é uma queda que a gente precisa super se preocupar. Claro que a gente vai botar ali alguma coisa macia do lado, não só um tapetinho de EVA direto, né? Bota uma almofada ali um pouco do ladinho do bebê, não fechar ele na almofada, mas bota ali de um lado, bota do outro e ele vai ficar trabalhando o seu corpo ali. E quando tombar, vai tombar em cima de uma almofada, alguma coisa assim. E o que vai fazer essa queda? Essa queda vai mandar informação lá para o programa motor do bebê. Ele vai olhar assim, ó, não foi legal, caí, não gostei de cair. O que eu tenho que fazer para melhorar isso aqui? Eu tenho que refinar o meu movimento para da próxima vez eu não cair. E assim a aprendizagem motora acontece. Ele vai refinando o movimento e vai cada vez melhorando mais. Se eu privar o meu bebê, inclusive dessas pequenas quedas, é menos oportunidades que esse programa motor tem para refinar esses movimentos. A gente aprende refinando movimentos. Se você vai fazer um esporte novo aí, você não vai saber já fazer o movimento perfeito já de início. Você vai fazer aulas, o professor vai te mostrar, vai ajeitar sua mão, vai ajeitar seu pé, como é que tem que fazer. Você vai errar de novo, e vai errar durante 2, 3 meses, e daqui a pouco você começa a acertar, e aí vai refinando o movimento, vai melhorando até ficar um movimento bom. É assim que funciona também com o bebê em cada marco motor que ele vai trabalhar. E aí o que eu vejo são os bebês sendo tirada essa oportunidade, muitas vezes, né, com aquele receio de vai se machucar, ou o coitadinho dele, olha lá fazendo força. Essa é a hora de fazer força. Vejo muitos casos assim, coitadinho, olha ali, ajuda ele, vai estar fazendo força ali, coitadinho, sofrendo. Não. Agora é a hora de fazer força. É diferente um choro de reclamação, que está doendo alguma coisa, que está incomodando, ou que está exausto mesmo e faz parte, a gente tira, acolhe. É diferente do que um resmungo. Quando você está lá praticando o seu esporte, que nem o exemplo que eu dei antes, você vai fazer uma força lá para dar uma raquetada ou dar uma abraçada de natação, ou sei lá o que esporte você está aprendendo com o professor. Você vai também fazer alguns esforços ali, porque é esforço, não é VTV, é esporte. E o bebê ali também, ele pode fazer alguns sons assim de força, se ajeitando. E muitas vezes só nesse barulho de se ajeitar, de se esforçar, vão lá e tiram, olha, coitadinho, tá fazendo muita força aqui e tal. E pega ele e tira daquela oportunidade ali. Então a gente tem que ter a sensibilidade também de ir dosando. Espera aí. Vamos esperar um pouquinho. Eu sempre falo da regra dos 3 segundos que eu criei.
Inclusive falei dela lá na entrevista na rádio que eu dei antes do ano novo. Eu falei dessa regra dos 3 segundos. Vamos esperar 3 segundos. Vamos ver se isso vai virar uma reclamação maior ou se ele só está passando por aquele obstáculo. E você vai se surpreender, porque várias vezes ele está só passando pelo obstáculo. E aí a gente espera mais 3 segundos e vê o que acontece. Espera mais 3 segundos e vê o que acontece. E vai esperando de 3 em 3 segundos, até o momento que for para a gente entrar em cena mesmo e acolher esse bebê. Então, quanto menos atuação nossa ali, melhor. Deixa o bebê explorar seus movimentos. Deixa ele aprender com seus erros. E aí ele vai refinando seus movimentos. Não vamos tirar essas oportunidades dele. Que nem eu sempre falo. O que é poda neural? É momentos que a gente tem ao longo da vida onde a gente tem que, lá no nosso cérebro, esquecer, a grosso modo falando, esquecer algumas coisas para poder caber outras. A primeira poda neural acontece só com 3 anos. De 0 a 3 anos é só informação que esse bebê suga, que ele absorve. Informações do ambiente, informações do corpo dele, texturas, são só informações sendo recebidas. E é importante o bebê ter esse recebimento não ser cancelado do bebê, o máximo possível. Ele está ali para absorver tudo. Então, acho que hoje não tem. Então, o que eu queria trazer hoje aqui, na aula de esfinge, pivoteio e rolar, é a importância dos movimentos transitórios. Existem movimentos transitórios em todas as fases para cima. Senão, se eu fosse falar de todos aqui, nós ia ficar aqui a manhã inteira. Tem movimentos transitórios de todas as fases. Para a gente falar de todos os movimentos, se inscreve lá na lista de espera que tem no link na minha bio lá, se inscreve lá na lista de espera, que daí a gente consegue fazer um evento maior onde a gente consegue explicar mais coisas. Mas esses movimentos transitórios não podem ser deixados para trás, porque é a partir deles que eles chegam nos marcos que a gente mais conhece. Controle da cabeça, sentar, engatinhar, levantar, andar, correr. A gente conhece esses movimentos mais grossos, né? Motricidade grossa, por exemplo. Mas existem as transições entre eles e o bebê tem que estar bem esperto nas transições para quando chegar no movimento que a gente conhece ali, fazer com qualidade, com autonomia. Quando a gente vê um bebê, claro que o andar é um movimento complexo, ele pode acontecer entre 9 e 18 meses. Olha só a janela que se tem, que não é considerado atraso para o andar. Entre 9 e 18 meses, é bastante tempo. Não é uma corrida, não é assim. Não quero que confundam achando que caminhar mais cedo é melhor. Não quer dizer que é melhor. Mas quando a gente vê um bebê caminhando com 9, com 10 meses, você vai lá revisar qual foi o caminho que esse bebê fez desde o momento de nascimento até caminhar com 9 meses. Foi oportunizado tudo para ele. Ele foi alcançando os pré-requisitos, tudo na janela o mais cedo possível. Se a janela de oportunidade do controle da cabeça entre 2 e 4 meses, ele foi lá e adquiriu com 2. Se a janela da oportunidade de sentar entre 6 e 8 meses, ele foi lá e adquiriu com 6. E aí isso vai acontecendo. E aí o reflexo disso é o bebê caminhar com 9. Quer dizer que é melhor do que o bebê que caminhou com 1 ano e 3 meses? Não quer dizer que é melhor. Mas o comportamento que a gente vê é isso acontecer. E ao mesmo tempo que o comportamento que a gente vê às vezes, se o atraso já vem acontecendo desses pré-requisitos que vem no primeiro ano do bebê, é passar de 1 ano e meio, é passar de 18 meses e não tá andando. A gente vê bastante isso também. É sobre isso que a gente fala aqui. Não deixar isso passar. Fazer essas atitudes, essas coisas, esses ambientes preparados que a gente está falando aqui, para não deixar chegar lá e pular ou engatinhar, que nem eu falei uma aula sobre engatinhar na quinta passada. Pular, demorar para sentar, atrasar a introdução alimentar ali, ou alguma questão nesse sentido. Demorar para andar. Então, tem essas questões. Já pensou demorar
às vezes demorar para andar, né? A gente acaba carregando o bebê mais no colo, nas coisas, e ele poderia já estar caminhando, né? Claro, dividindo as coisas, né? Questões biológicas é uma coisa, questões ambientais e bebês típicos é uma situação, bebês atípicos é outra. Mas bebês típicos estão ficando atrasados por causa dessas questões que eu falei aqui. Hoje não teve dúvidas, estava aqui, hoje achei que ia vir bastante dúvidas, não teve, mas tudo bem. Se lembrarem de alguma dúvida, é só deixar nos comentários dessa live aqui, dessa aula que eu vou deixar disponibilizada aqui no Instagram, assim que eu terminar ela, que eu encerrar ela aqui. Vou deixar ela na íntegra, para quem viu uma parte, não viu toda, se interessou, pode deixar as dúvidas lá nos comentários. Se quiser também mandar pelo direct, também pode mandar pelo direct, que a gente tira essa dúvida aí, certo? Então tá, muito obrigado pela presença, começando a semana, boa semana para você, suas famílias, seus bebês, e até a próxima, que é quinta-feira, às 20 horas, 8 da noite, tá bem? Boa semana, até a próxima, tchau!